Todos nós somos passíveis a erros, a desentendimentos e discussões. Mas será que merecemos uma segunda chance? O que nos torna aptos a receber uma segunda chance, seja nos relacionamentos entre amigos, na vida profissional ou até mesmo na sociedade, é a nossa capacidade de assumir o erro e saber lidar com isso. Mas será que a traição merece ser perdoada? Quando a descoberta, a surpresa. Uma mistura de sentimentos incapazes de se decifrar. No caso de uma traição amorosa, a dor é imensurável. Fatos acumulados ao longo do relacionamento que anulam o casal e impedem, muitas vezes por medo, uma reaproximação. Assim, para muitos, a traição se torna inevitável. Alimentar ilusões pode funcionar por algum tempo, às vezes por anos e até por uma vida inteira. Mas quando mais perdura, mais aumenta o risco de se desfazer. E é justamente este risco que coloca em jogo um dos pilares básicos de uma relação, a confiança. A maior traição acontece dentro da própria pessoa, quando traímos a nossa própria verdade. Vale lembrar que em um relacionamento não existe certo ou errado, mas sim escolhas e consequências. Olha, é um assunto sério, né? A gente dá risada, sabe por quê? Porque nós estávamos aqui na mesa, já estava brincando com todo mundo. Porque, na verdade, será que alguém nunca foi traído na vida? Em algum âmbito, não só, como eu falei, no âmbito de relacionamento amoroso, mas no que diz respeito à amizade mesmo, a pessoas que você confiava. A traição também é isso, né? E a gente acaba rindo para não chorar, porque é difícil você conhecer uma pessoa que nunca passou por uma situação como essa. Ou de um lado como traído ou como traidor. E hoje eu estou com a doutora Helena Passarella aqui ao meu lado, nós vamos falar sobre esse assunto, porque também tem essa questão que nós tínhamos falado, até que eu levantei antes de chamarmos essa reportagem, falando sobre crime. Será que é crime quando você trai alguém? Será que você pode responder por isso judicialmente? Nós vamos falar sobre isso também. A doutora Eliana está aqui para elucidar essa questão para a gente. A doutora Cris também está aqui hoje, que é psicóloga, que é a que vai ter mais trabalho, na verdade, porque a gente quer saber por que as pessoas traem, se é que existe resposta para isso, para a leviandade, porque não deixa de ser uma leviandade. Quando a pessoa confia em você, independente do tipo de relacionamento que você tenha, se você trai essa confiança, você não está sendo honesto. Não adianta você dizer, mas você pode arrumar todas as desculpas possíveis, mas falta honestidade nisso, nesse tipo de relacionamento. E o Coronel está aqui com a gente hoje também. O Coronel está sempre trazendo para a gente uma palavra que nos ajuda também a elucidar esses casos, até porque é uma pessoa que já trabalhou muito tempo na rua e já deve ter atendido vários casos também de brigas que acabam, é uma confusão, o policial sempre sofre com isso, porque a primeira coisa que, quando tem uma briga muito forte, a primeira coisa que você faz é o quê? Se teu vizinho está brigando, você não sabe nem o que é, você chama a polícia. Daí você atende ocorrências, é claro que já faz muito tempo que ele não trabalha mais, mas com certeza já sabe na rua, mas com certeza já passou por essas situações também e já conhece gente, se é que também já não foi traído. Nós vamos falar sobre isso. Querendo saber da vida dos outros também. Eu já fui traída um monte de vezes. Vou te falar, nunca traí não, porque eu acho que trair dá muito trabalho, doutora Cris. É verdade. Para você trair, você tem que ser muito bom na mentira. Porque uma coisa puxa a outra. Pra você trair, esse é o meu, que é uma... Quando eu conversava com a Paula sobre esse tema, eu estava falando assim, que hoje a traição é muito comum, de tal forma que parece que a gente começa, isso que eu tenho um pouco de medo nesse mundo, porque as coisas erradas, elas começam a ser feitas com tanta frequência, que a gente começa a absorver o errado como se a gente fosse obrigada a achar que é certo. Como durante muitos anos nós convivemos com a corrupção. Você sabe que acontece, mas aí você já não fala mais nada e não toma uma atitude, porque o errado vira certo de tanto que as pessoas fazem errado. E essa é a impressão que eu tenho tido também quando se diz respeito à traição. Parece que é uma coisa normal, que todo mundo tem que perdoar e que está tudo certo, porque no momento ou outro, você cansa de ficar todo dia com a mesma pessoa e pode acontecer alguma coisa. E a impressão que eu tenho é essa, que parece que é comum, que a gente é obrigada a digerir isso e achar que é legal também. É isso mesmo, Cris? Ou é só impressão minha? Eu acho que a traição acontece por estar relacionada a várias questões, né? A questão do casal é porque o casal começa a ter um distanciamento afetivo e um distanciamento na comunicação, que isso gera ou abre portas para a traição, né? Porque geralmente quando existe um triângulo, né, que se estabelece numa relação, quer dizer, uma relação que é para ser a dois e entra um terceiro,
isso é fruto de uma relação com conflito, né? Uma relação que não está legal, uma relação que tem uma comunicação e um distanciamento afetivo. Mas e quando você fala de namoro, por exemplo? Eu nunca vou entender por que a pessoa namora. Você não tem um compromisso efetivo de um casamento, não que seja uma desculpa, que é mais difícil para separar. Mas o namoro, ele é para conhecer. Você conhece uma pessoa, você começa a namorar com ela, né, Li? Para ver se vai dar certo. E daí, mesmo assim, as pessoas traem. É safadeza mesmo? Eu acho que a gente não pode nunca afirmar que é por um motivo só, né? Eu já partilho da ideia sistêmica de que existem múltiplas causas, né? Então, no namoro, muitas vezes, é a questão até social que a gente vive. A gente vive na linha do fast food, da troca, do novo, né? A gente sempre quer uma roupa nova, como eu brinco com meus clientes. Só que a gente esquece que a roupa nova vira velha. Então, essa ideia de sempre querer um novo, de se desafiar, tem muito a ver com a autoestima das pessoas também, né? Então, o querer um novo, explorar, tem a ver com o ser humano, a coisa da curiosidade, né? De se explorar, de se autoafirmar. Então, mesmo no namoro isso acontece. E tem muito a ver com o desenvolvimento emocional de cada um, né? A nossa maturidade, a nossa capacidade de nos frustrar. Muitas vezes a gente se frustra em pequenas coisas e a gente vai buscar uma coisa para se gratificar, né? Muito rapidamente. E isso é muito, cada vez mais cultural, né? Todos nós gostamos de uma coisa nova. Então, essa pressão que a gente sente no nosso mundo contemporâneo, eu acho que nos leva muito para essa questão do novo, né? E o novo tem a ver com o trair, né? Porque assim, eu estou ainda numa coisa, mas algo me chamou a atenção e eu me viro para esse lado e isso começa a me atrair, como tu falou, parece que vira uma coisa mais comum, né, no ser humano, quer dizer, parece que não é errado. Faz parte do dia a dia, né? Eu já vejo essa questão da traição, ela está num contexto muito maior, né? A traição começou no paraíso, um beijo marcou a traição de Judas com Jesus, foi um beijo. Então a traição é o quê? É quando você espera algo de alguém e esse alguém não consegue manter esse algo por toda uma vida. E nós devemos entender que, se considerarmos a traição como um erro, e considerarmos que o erro é uma falibilidade humana, que todos erramos, inconscientemente ou não erramos, você não tem como exigir de uma pessoa algo que seria inimaginável para qualquer ser humano. Então, errar, vamos partir para o erro e para o pecado. Pecar por pensamentos, gestos, palavras e atitudes. Então, a atitude é o mais contundente, mas palavras, gestos e pensamentos estão num lado tão emocional, tão cognitivo, que você não tem como evitar desejo nem selecionar desejo. Então, de uma forma geral, você trair, a palavra traição é que nós exigimos um comportamento das pessoas, ou daquelas que nós queremos como pessoas da sua convivência definitiva, porque é isso que se busca numa relação a dois, mesmo sabendo da dificuldade que seria, você quer que seja para o resto da vida. Faz um juramento, inclusive, no casamento católico, você faz um juramento. No cristão, você faz um juramento, eu juro por resto. Como é que você pode jurar por algo que você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Então nós cometemos algumas excrescências. Nós não temos como exigir das pessoas o que elas não nos podem dar. Então você veja que nós falamos da traição, da infidelidade, por exemplo, que é esse que está sendo questionado aqui, do casal, do relacionamento a dois, ou que seja do casal homossexual, mas do relacionamento a dois. E nós temos dois tipos de fidelidade. Tem a fidelidade social e tem a fidelidade instintiva. É aquela emocional, sexual, né? Aquela que você... Cara, é desejo. É desejo. Para você ter ideia, os meios monogâmicos, que o mamífero é poligâmico, mas as aves são monogâmicas. Mesmo as aves monogâmicas têm relação extraconjugal. Mesmo porque socialmente ela tem a fidelidade social, socialmente, mas o instinto dela não. Então não dá para exigir um comportamento além da pessoa. Mas nós exigimos, por exemplo, esse comportamento quando se diz respeito à amizade, que eu acho que é uma das piores infidelidades, né, Li? Pois é. A gente vê ser caminhada, né? Amigos. Mas a relação a dois, você não parte da premissa que os dois se tornaram amigos, na essência, na cumplicidade, porque a premissa de uma relação a dois seria a amizade. Deveria ser. Porque você não deveria ter outra. Deveria ser. Mas não é o que a gente vê, né? Não é o que a gente vê. Então, quando você já começa algo sem a essência, porque as relações hoje elas são tão extravagantes, extemporâneas, tipo, é melhor do que ficar sem. Ó, quantas vezes é melhor do que ficar sem? Isso. Ah, pior com ele, quer dizer, melhor com ele, pior sem ele. E aí vai, ou ela, tanto faz. Então, nós temos dificuldade enorme para tratar de um assunto tão polêmico. Eu tô aqui... Só observe. Você está no só observe? Eu resumo a traição numa coisa muito simples. Falta de caráter. Seja ela qual for. A pessoa tem caráter duvidoso. A pessoa tem moralidade flexível.
estica a moralidade, né? Então, é flexível para um lado, é flexível para o outro. Eu entendo como problema de caráter mesmo, porque são raras as pessoas que, quando não querem mais um relacionamento, uma amizade... Tem coragem de falar, né, Li? Olha, dá licença, estou saindo, entendeu? Então, para mim, é um problema de caráter. E a pessoa que trai, ela é passível de punição judicial, essas coisas? Não, tem duas coisas que têm que ser exemplificadas. Antigamente, existia a possibilidade da pessoa trair o companheiro, ou a companheira ter que pegar em flagrante e só com o flagrante ocorreria o crime. Esse crime foi derrogado, hoje não existe mais. Nem com flagrante? Nem com flagrante. Até porque é um ato vexatório, entendeu? É intimidade de um, é do terceiro que não tem nada a ver com a história, que também vai ter que ir para o flagrante. Isso é uma coisa. Mas, do ponto de vista do direito civil, tem muitas consequências. Por exemplo, o divórcio litigioso, a exigência de danos morais. Então, do ponto de vista civil, ainda hoje você tem sérios desdobramentos em relação ao não precisa nem ser casado, ao companheiro ou a companheira, e namorados também. Explico. Aí eu vou um pouquinho mais além. A história do namorado com compromisso para casamento, etc., gera danos morais, porque eu já vi dentro da minha profissão, alguns casos em que houve dano moral em virtude da moça ficar esperando para o casamento e não haver hipótese Acho de que pouco casamento. tempo, acho que uns 6, 7 meses atrás, um juiz em Brasília deu ganho de causa para uma moça que foi traída, não foi? Que ele A união tinha um estável, casamento marcado era uma relação. e ele, acho que ela foi indenizada até com financeiramente e tudo mais, né? É o dano moral, Até amantes tem. Até amantes acabam, porque independe. É a relação com a pessoa, independe da forma com que ela se inicia. Mas isso não entra no quesito amizade, né, Li? Um amigo amigos te trai, eu gosto por da exemplo? parte, hein? Indenização por dano moral? Não, quesito amizade não, mas tem o seguinte, né? Relação de confiança que você tem. Mas não há um compromisso de lei, porque a lei civil obriga a monogamia, obriga a formar o casal, né? Um casal. Ô, Cris, eu entendi o que o coronel falou, essa coisa do desejo, do instinto, eu entendo tudo isso, entendi. Mas a minha dúvida é, porque a gente sabe mais ou menos, o ser humano se conhece, pode não conhecer o outro, mas você se conhece. Então você sabe até onde vai o seu limite, de você segurar a onda e manter um relacionamento sério sem trair ou não. Daí, a partir desse momento, se você percebe que você não, que é aí que eu discordo, você percebe que você não consegue, é a separação, que tem muita gente que não é muito corajoso para fazer isso, para separar. E isso é o quê? É uma deformidade de caráter, quando a pessoa não consegue, ela percebe que já deu para ela. Porque a partir do momento que você está de olho em alguém, que você vê interesse numa outra pessoa, não interessa você estar com ela há 1 ano ou 10, porque eu nunca me casei, então as pessoas falam, é mais fácil para ela que nunca teve um relacionamento com isso, mas não é, a gente observa. E a gente tem sentimento, então você imagina que um relacionamento de muitos anos, você não tem o mesmo amor de 1 ano, mas esse amor vai se transformando e vira uma cumplicidade que você também não tem quando você encontra uma outra pessoa, que você vai começar tudo de novo, porque é tudo igual sempre, só muda de endereço. Quando você gosta de verdade, você vai reciclando aquele sentimento. Se você percebe que você para não chegar na traição, como o coronel falou, nessa necessidade de satisfazer o teu desejo, seja lá o que for, por que as pessoas não conseguem tomar essa decisão de deixar o outro livre, mesmo que o outro não queira? Porque às vezes tem gente que prefere ser traído do que ficar separado, né? Tem. E também é outra deformidade. Você aceitar uma situação que não é aquela que você quer para a tua vida, por sei lá por que motivo, entendeu? Esse tipo de tema eu acho que a gente tem que sempre entender com cautela e com esses múltiplos olhares. Eu acho que cabe todos eles. O que eu falo para os casais ou para os meus clientes também, e também isso vale para a minha vida, é que eu acho que a gente vive por ciclos de vida. Né? Então, assim, de acordo com o ciclo de vida do casal e de cada indivíduo, a gente vai ter determinadas crises. A gente tem as crises previsíveis e as imprevisíveis. Imprevisíveis, morre uma pessoa que não está esperada, que não está dentro da idade para morrer, enfim, é um acidente ou um incidente. E os ciclos naturais, a gente tem crises. Então, o que eu digo para um casal conseguir viver bem e viver junto durante um tempo,
ambos, né, isso não vem só de um lado, ambos têm que saber fazer recontratos, como eu brinco. Que eu brinco não, mas na verdade a teoria também fala disso. Os recontratos são momentos onde a gente precisa se reavaliar a relação e ser capaz de lidar com esse momento de crise e passar por essa crise de uma forma mais, vamos dizer assim, legítima, mais cara a cara, onde a gente se enfrenta e fala dos problemas. É que isso a gente não faz na maioria das vezes. Nós, seres humanos, botamos todas as sujeirinhas para baixo do tapete. Né? Tanto as nossas questões, olha, acho que não gosto mais tanto dele. De repente, ele não me atrai como eu me atraía antes. O que eu faço com isso? Né? Se a gente buscasse olhar mais claramente as nossas questões, então assim, acho que eu já não sinto mais o desejo como antes. Eu tenho clientes, às vezes, muito jovens, com 30 e poucos anos, que vivem relações praticamente assexuadas no casamento e, às vezes, se argumentam para si próprios assim, não, mas eu acho que eu vivo bem sem. Só que isso são justificativas que o ser humano escolhe para dizer por que ele fica naquela situação. Por que eu fico num casamento que eu não tenho mais uma intimidade? Por que eu fico num casamento onde a gente briga, onde a gente não se elogia? Né? Então, assim, são essas questões que impedem. Eu não seria tão, vamos dizer assim, firme na minha análise, no sentido assim de dizer que a pessoa seria só pelo caráter, enfim. Eu acho que são essas múltiplas questões que estão envolvidas. A dificuldade que o ser humano tem de olhar os seus problemas. E admitir isso, eu quero um tempo, não quero, sei lá, deixa eu pensar na minha vida. Isso que falta. Isso que falta. Ou a capacidade de recontratar mesmo, de ter conversas claras e francas, né? Mas isso é muito bonito na teoria, mas não acontece na prática na maioria das vezes. Por isso que a gente tem o índice que a gente tem de traição. E outras questões que envolvem muito, que eu vejo tanto do homem quanto da mulher, são as suas dificuldades individuais quanto a sua própria sexualidade. Então, assim, a gente tem muitos homens com muitas dificuldades de sexualidade, que eles têm dificuldade de ter uma relação total de prazer com a sua esposa ou com o seu vínculo mais constante e buscam fora disso, porque se sentem mais livres para isso, que é um pouco da história antiga até, né? Que o homem só podia sentir prazer com mulheres de fora e não com a sua própria mulher. Tinha que respeitar a esposa. Exatamente, ele não podia fazer com a mulher coisas que eles faziam fora. E isso ainda tem, eu tenho clientes jovens que têm conflitos enormes, por isso que eles acabam tendo traições pela internet, por exemplo, né? Ou se permitem isso. Mas então é complexo esse tema, a gente tem muitas formas de avaliar e de entender isso. Mas eu tenho a impressão hoje, Oli, que parece que as mulheres também estão mais, vamos dizer assim, antes a gente ouvia muita traição com relação a homem com relação à mulher. Hoje a gente vê muitas mulheres também traindo, né? Tendo até uma vida dupla, mulher que tem mesmo marido e tal, e que não quer largar daquela vida daquele jeito e tem relacionamentos extraconjugais, né? Eu acho que primeiro a mulher está muito mais liberada, né? Assim, da sua família, dos seus compromissos, porque ela saiu para trabalhar, enfim, eu vejo pela minha trajetória, no tempo que eu casei, raramente a mulher trabalhava. Já era para ficar em casa e trabalhar em casa e ser cuidadora da família, etc. Hoje não é mais isso. Hoje eu acho que é uma equiparação muito próxima, ainda não perfeita, mas muito próxima entre o homem e a mulher. Né? Então, eu acho que as proporções, não sei em termos de números, qual seria a proporção de traição entre a classe masculina. Tem uma alta de mulheres mesmo. Muito grande. Está quase equilibrado. Mas eu acho que é exatamente por conta dessa equiparação de natural hoje, a equiparação que... É uma uma conquista de espaços que a mulher nunca teve. Ela ficou oprimida sexualmente a vida inteira. A mulher tinha que ser virgem, até recentemente o próprio código estabelecia a condição da virgindade, da mulher pura, da mulher virgem. Agora, Coronel, como você é o único homem, eu vou te interromper para te fazer uma pergunta. Como não tem muito tempo, eu não vou ter. Como o único homem da mesa, ele já joga muito. O que a gente percebe também é que as mulheres, elas são mais complacentes no que diz respeito ao perdão, a relevar. Claro que tem mulher que não aceita mesmo e que não, né, que não volta, que não aceita mais o homem de volta e tal. E eu acredito que algumas pessoas se arrependam mesmo. Eu acredito que muitas vezes você toma um passo, você está com raiva, alguma coisa assim. Que é o caráter. Não, vai trair, conversa e fala assim, eu vou trair. Mas as pessoas, eu acho que todo mundo é passível de ter uma segunda chance e tal, mas eu acho que isso é o meu achômetro. Sim. Talvez você, como homem, possa me dizer o contrário. Você acha que o homem tem mais dificuldade para perdoar uma traição? Não, mas essas questões são assim, vamos pensar na traição num campo maior. A traição emocional,
Coronel, não me enrola. Não, a não mulher é, não saiu é. com outro. Qual é a primeira pergunta que se faz, para você ter uma primeira ideia? pergunta Não, que eu não. tô te fazendo é essa. O envolvimento emocional, você gosta, é assim, a primeira pergunta depois de uma traição física. Olha como o homem raciocina Não é até o homem, pra não. isso. O homem e a mulher perguntam a mesma coisa. Você gosta dele ou você hoje gosta tem umas dela? coisas. Porque o envolvimento, o sexo pelo sexo, os casais swingers hoje aceitam naturalmente, vejo que o sexo não é o grande problema da traição. Se for com eu conheço, eu sei, eu administro, o sexo não é o grande problema, porque ele entende ou ela entende, pô, não Mas é, a gente você não pode acha ver. que independente da situação... A questão do emocional, você gosta dele, e aí eu parto para um campo ainda maior, você não precisa trair fisicamente alguém para transformar a relação claro. inviável. A traição virtual hoje, pela internet, é pegar o telefone. O telefone hoje, faz... das grandes causas de separação é telefone. Você pegou o telefone, você tem a privacidade Mas de uma pessoa. você acha que os homens têm mais dificuldade para perdoar? Eu entro na mesma ótica. Mesmo o homem perdeu o machismo, aquele machismo absurdo, absoluto, nós perdemos. Depende do tipo de traição. Porque você tem um homem hoje, aquele homem possessivo, ela é minha, aquela coisa. Ele vem cedendo lugar para um homem mais sociável. Um homem que entende que a mulher tem necessidades. Para um homem trair, tem que ter uma mulher que esteja ali presente. E não necessariamente uma mulher solteira, muito pelo contrário. Então essas relações, hoje tem sites de relacionamento só para mulheres casadas, mais de 52 milhões de participantes. Então é uma transformação social que fez com que o homem lavava prato, o homem de antigamente, na minha época, não podia lavar prato, não podia varrer a casa, não podia fazer nada, porque era um ato específico da mulher. E o homem foi administrando isso, compondo a relação. Então você acha que o homem não tem mais essa dificuldade para Entra perdoar? nas duas condições. O que foi? Você gosta dele? Não, não pensei, estava bêbado. É passível de um perdão, ou de pelo menos você entender e aceitar. Perdão é uma coisa mais complexa, mas de você entender e aceitar. Agora, a emocional, não, eu amo, nem precisa ter saído. Eu gosto mais dele do que de você, arrebenta com qualquer estrutura. Porque foi o rompimento do laço que os trouxe à relação. É a emoção, o sentimento e o amor que os trouxe para a relação. Não foi o sexo. O sexo é um componente da relação. O que trouxe a relação, o que faz que as pessoas se renunciem, abram mão de uma série de coisas, é a convivência a dois. O sexo faz parte. Li, Tanto que muitos relacionamentos do namoro já não tem relação sexual tão ativa. Li, o homem perdoa, você acha? Mais do que a mulher? Eu acho mais difícil o homem perdoar do que a mulher. Cris, Eu acho que o homem ainda perdoa menos. Eu também ainda acho. perdoa menos. Acho que sim. Mas as Olha. mulheres também dizem que perdoam e muitas vezes ficam numa relação muito doente. Só para poder lembrar todos os dias. Porque também não consegue se desvincular daquilo. Então também é relativo, assim. Mas eu acho que o homem ainda um pouquinho menos. Gente, quero agradecer vocês. Essa é o tipo de conversa que não tem tem um veredito final, né? Não. Mas eu acho que serve como alerta. E vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia é muito clara com relação a relacionamentos, né? A fidelidade tanto que o Senhor foi crucificado justamente por conta da infidelidade. Você crucifica sempre alguém quando você é infiel. Sem contar os riscos para você mesmo. Porque a pessoa que tem caráter e que desliza, a Eliana falou muito sério da deficiência de caráter, que foi o que eu falei no começo também. Mas se por um motivo qualquer você desliza e você tem um bom caráter, aquilo te consome de tal forma que essa traição ela é pior para você do que para aquela pessoa que foi traída. Porque a pessoa que ela tem a dignidade de perdoar, ela perdoa, mas não anda junto. Porque perdoar não significa que você vai continuar a andar junto. O perdão, ele é bíblico para quê? Para que você esteja livre, para você continuar caminhando. Exatamente. Então, agora, a pessoa que tem caráter, que é idônea e que cai... A Bíblia fala assim que a gente tem que estar muito esperto quando está em pé para não cair, porque todos nós estamos suscetíveis mesmo a errar, como o coronel falou. Agora, presta muita atenção, fica vigiando a tua vida, os teus relacionamentos, as tuas amizades. Selecione mais as tuas amizades para que você não seja traído. Não tem nada pior no mundo do que você confiar os teus segredos a alguém, a uma amiga, a um amigo, e você vê aquela pessoa usando aquilo que você falou para te prejudicar. Na tua casa, cuidado. Todo mundo cansa um pouco de... Às vezes a gente convive só com a família da gente, fica cansado daquele ambiente. Imagina duas pessoas na mesma casa durante 20 anos. Às vezes cansa, mas o amor ele tem que ser maior do que isso. Aquilo que você constrói com respeito, como a Cris está falando, que se transforma num amor verdadeiro, você vai fazendo com que aquilo se transforme de tal forma que você possa continuar vivendo para ser feliz. Ou então que você tome atitudes maduras para que você não estrague a vida das pessoas. O que nós precisamos pensar, o que está faltando nesse mundo é você começar a pensar nos outros também, não só em você.
Quando você comete um ato como esse, você está prejudicando não só a tua vida, mas a vida de tanta gente que está ao redor. Desnecessariamente, nós vivemos num país tão livre, que você pode ter o relacionamento que você quiser, mesmo que ele não esteja certo. O Senhor te dá todas as diretrizes, agora você faz o que você quiser. Então faça o melhor para você mesmo, para que você não sofra mais tarde, para que você não se arrependa daquilo que você está fazendo hoje e tenha uma velhice infeliz, cheia de amargura, achando que poderia ter feito aquela história, se eu tivesse feito assim, o tempo não vai voltar. Mas o que você tem pela frente é maravilhoso se você souber viver. Então use tudo a teu favor para que você viva o melhor dessa terra. Isso é o mais importante. Gente, obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima, que seja logo.